Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Santos na área, para a gente dar início à nossa revisão de Direito Constitucional para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prova para juiz estadual aí, juiz de direito, né? Do TJSP, realizado pela VUNESP, banca bem tradicional aí nos concursos para o Estado de São Paulo. É um concurso muito típico, né? Um concurso aí já está, salvo o melhor juízo, na 192ª, né, edição. Então, concurso, sem dúvida alguma, que mais tivemos, né, de magistratura. E, bem, a VUNESP é uma banca que tem suas características próprias, é uma banca que trabalha bastante a legislação seca, bem mais do que as outras bancas. É uma banca que também acaba que nos últimos anos, né, se pegar as últimas 2, 3 edições aí, teve uma certa evolução de cobrança de jurisprudência, um pouco mais, né, pelo menos em constitucional, não estou aqui falando de outras provas, né, mas em constitucional evoluiu um pouco mais para essa cobrança de jurisprudência. E também, né, nós podemos perceber que a VUNESP agora tem, de alguma maneira, começado a elaborar alguns casos, né, não tanto, nem perto, como uma GV ou como um Consuplan, mas tem ela começado a elaborar. Então é preciso ficar atento a esse movimento, né? A gente sabe que essa prova agora, sem dúvida alguma, vai cobrar um pouco mais de jurisprudência, vai cobrar aí um pouquinho, talvez mais de teoria também, não sei, vamos ver. É um movimento interessante. Nós temos aí algumas apostas que eu vou trazer para vocês, tá? Então, vou colocar aqui o nosso material na nossa tela para a gente começar a nossa aula de hoje. Revisão do TJ de São Paulo, então. E vamos lá, né? A gente começa tratando do tema de poder constituinte difuso e mutação constitucional, tema bem clássico, já caiu muito nas provas da VUNESP, tá? Poder constituinte difuso é aquele poder constituinte permanente atribuído às cortes constitucionais na interpretação da Constituição, ou seja, trata, né, o juiz como um coparticipante da elaboração da própria Constituição quando realiza sua tarefa de interpretar, né, o texto constitucional. Então, como o texto não coincide com a norma, né, o texto, na verdade, é o resultado a norma é o resultado, né, da interpretação do texto, então o juiz, ao interpretar, pode ser que com o tempo ele acabe estabelecendo interpretações diferentes e ele vai atualizando, então, a Constituição. Bem, o principal fenômeno desse poder constituinte difuso é a chamada mutação constitucional, conhecida aí, né, classicamente como a mudança da Constituição, a mudança da norma constitucional, sem mudar o texto constitucional. Ou seja, antes eu interpretava o texto de uma forma, agora eu interpreto de outra. Então eu mudo a minha interpretação. O texto não muda, mas a minha interpretação muda. Obviamente, ao mudar a minha interpretação, eu posso estar mudando a própria norma. Antes eu entendia que era proibido, agora passo a entender que é permitido. Antes eu entendia que era de uma forma, agora passo a entender que é de outra. Né? Então eu acabo mudando a norma, sem mudar o texto. E também mudo a própria Constituição, sem mudar o seu texto. Essa é a lógica da mutação constitucional. O que aconteceu, por exemplo, com o foro por prerrogativa, né, parlamentar. Nós tínhamos aí até 2018, por exemplo, o entendimento de que o foro se aplicava a qualquer crime que o parlamentar cometesse. De 2018 para cá, isso mudou, passou a ser só crime funcional, crime em razão da função, né? Posteriormente, em 2025, né, veja até 2025, o entendimento era de que só responderia, né, o parlamentar enquanto ele se mantivesse no mandato. Uma vez que terminado o mandato dele, ele não responderia mais no foro, teria que descer a causa para primeiro grau de jurisdição. E isso foi modificado em março de 2025. O Supremo passou a entender que, na verdade, se ele comete o crime durante o exercício do mandato, né, o foro está fixado ad eternum, vai ser julgado pela corte, né, em qualquer momento, ainda que não tenha ação penal, não tenha inquérito, né, enquanto ele estiver no mandato. Pode ser que só seja aberto depois, não tem problema algum, ainda assim ele vai manter o foro lá no tribunal. Então, veja, são entendimentos que foram sendo modificados e acabaram modificando a própria Constituição sem modificar o seu texto, tá certo? É isso, meus amigos. Bem, agora
quero falar com vocês sobre o controle difuso, porque aqui, meus amigos, primeiro eu vou, claro, passar aqui um panorama geral, mas aqui a VUNESP, ela tem umas características próprias, né? Até fiz um slide específico, totalmente ligado na VUNESP para vocês, tá? Olha, é o próximo slide aqui, você percebe, né, que ele é um slide que traz aqui pra gente o entendimento da VUNESP. Eu até trouxe 3 exemplos ali, mas tem muito mais, tá? Mas como são repetitivos, eu não vou ficar trazendo 3 exemplos, 4 exemplos da mesma coisa. Eu trouxe 3 diferentes, beleza? Mas vamos lá. Primeiro, então, vamos rapidinho falar um pouquinho aqui desse controle difuso e a cláusula de reserva de plenário. Aquela cláusula que está lá no artigo 97, artigo 97 da Constituição Federal, que diz que a inconstitucionalidade, quando ela for declarada por tribunais, isso só pode se dar pelo pleno ou órgão especial e sempre por maioria absoluta. Então não posso, né, ter a declaração de inconstitucionalidade no tribunal por turma, por câmara, por sessão de julgamento, né, por órgão fracionário. Tem que ser no pleno ou no órgão especial. Tá. Agora, esse artigo 97 ele é reforçado pela súmula vinculante número 10 do Supremo, que diz pra gente que quando eu tenho um afastamento da norma, ainda que sem declarar ela inconstitucional, eu também tenho que observar a cláusula de reserva de plenário. Ou seja, né, se ali a turma às vezes, não vou declarar inconstitucionalidade, mas também não vou aplicar no caso concreto, aí dá na mesma. Então vai ter que observar a cláusula de reserva de plenário, sim. Né? Agora, existem também os casos em que é pacífico que eu não preciso observar a cláusula de reserva de plenário. Basicamente, 4 casos que são muito repetidos, né? Primeiro é quando o tribunal declara, aquela turma, né, aquela câmara, aquela sessão de julgamento, declara que, na verdade, aquela norma é constitucional. Para declarar que ela é constitucional, não precisa mandar para pleno. Não tem necessidade, tá? A mesma coisa quando a turma, a sessão, ali, o órgão fracionário, segue precedente do plenário do Supremo ou precedente do pleno ou órgão especial daquele tribunal. Aí não precisa mandar, né? Porque perceba, você vai seguir o precedente, não precisa mandar novamente para lá. É desnecessário. E por fim, também quando a turma ou câmara realiza análise de recepção de norma pré-constitucional. Nesse caso também não há necessidade de você enviar a questão ao plenário ou ao órgão especial. Tá, só que eu disse a vocês, olha, cuidado com essa cláusula de reserva de plenário na prova da VUNESP. Ela tem uns entendimentos que são bem próprios dela, na minha humildíssima impressão, inclusive, estão na contramão da jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal. Até no meu manual eu listo isso de uma forma mais clara, mas não vem ao caso aqui. Aqui o que importa é a gente olhar para essa prova da VUNESP e ver como a VUNESP cobra, porque depois não adianta ficar chorando, né? Tem que fazer como a banca quer. Então vamos lá. Primeiro detalhe é em relação às turmas do Supremo. O Supremo tem 2 turmas, primeira e segunda, e ficaria a questão. E aí, as turmas do STF têm ou não têm que seguir a cláusula de reserva de plenário? Olha, há decisões no STF nos 2 sentidos. Né? A mais recente, me parece, seja no sentido de que deveriam seguir. Só que a VUNESP não pensa assim, não. A VUNESP já caiu várias vezes em várias provas dela, e ela dá sempre que as turmas do STF não se submetem à cláusula de reserva de plenário. Então, tanto aqui que nessa prova, por exemplo, ela deu, né, como errada a afirmação de que a cláusula de reserva de plenário se aplicaria também às turmas do Supremo. Então, perceba que ela tem dado que, na verdade, então, não se aplica, tá? Bem, agora, já numa outra prova, ela me traz 2 entendimentos que parecem também contraditar com aquilo que é mais recente, só que aqui você tem que seguir o que a banca quer, né? Primeiro, ela disse que seria correta a afirmativa de que a cláusula de reserva de plenário não é aplicada nas hipóteses de interpretação conforme a Constituição. Então, para a VUNESP, eu não aplico cláusula de reserva de plenário em interpretação conforme a Constituição. Do outro lado, né, ela deu como errada a afirmação de que a arguição de nulidade sem redução de texto se submeteria à súmula vinculante do STF, ou seja, no sentido de que essa nulidade sem redução de texto teria que se submeter à reserva de plenário.
essa afirmação seria falsa, segundo a VUNESP, né? Então, ou seja, a conclusão é, para a VUNESP, a arguição de nulidade sem redução de texto não se submete à súmula vinculante número 10 do STF. Isso também me parece equivocado, tá? Mas, repito, aqui você tem que seguir a banca, meus amigos. Então, sigam o entendimento da banca, tá? Sempre seguir o entendimento da banca, beleza? Por isso que eu trouxe aqui para vocês as questões, para mostrar isso para vocês, tá? Porque senão depois, Eduardo, eu estudei no livro do fulano, ele fala diferente. Eu também falo, mas assim, a questão não é se tá no livro ou não tá, né? A questão é como a banca tem cobrado, porque depois não adianta a gente ficar lá recorrendo, porque a gente sabe que a VUNESP é ruim demais de aceitar recurso, extremamente, né, como diria aqui no interior de Minas, cabeçuda mesmo, não muda gabarito, mesmo estando errada, não assume, né? Então, assim, não vamos chegar nesse ponto, né? Vamos prevenir, vamos seguir o entendimento da banca, tá? Bem, deixa eu descer aqui, né, para não atrapalhar. Aí, pronto. Agora trago uma decisão. Essa decisão, gente, eu tô apostando muito nela, de um modo geral, para os concursos da magistratura dos próximos anos, tá? Tem a ver com os efeitos temporais da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, aquelas relações tributárias, né, que se renovam ao longo do tempo, né? E as decisões supervenientes do Supremo que tenham efeitos erga omnes e vinculantes. Veja, essas decisões do Supremo que tenham esses efeitos erga omnes e vinculantes são tanto aquelas em controle concentrado, né, de constitucionalidade, ADI, ADO, ADC, ADPF, como também aquelas em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, né, porque aí ele também tem efeitos erga omnes e vinculantes, né. Bem, nesses casos, o Supremo Tribunal Federal ele entende o seguinte: caso a pessoa ali, né, vamos colocar aqui o Joãozinho, se ele tiver ali uma decisão judicial transitada em julgado, com trânsito em julgado, hein, favorecendo ele nessas relações tributárias sucessivas, sei lá, isentando ele de pagar um tributo, ou diminuindo a alíquota de um tributo para ele, etc., né, com base aí no entendimento que o judiciário teve sobre a constitucionalidade daquela norma. Se no futuro o STF toma uma decisão superveniente, né, depois dessa decisão transitada em julgado, o Supremo toma uma decisão superveniente, reconhecendo que a norma é constitucional, é válida naquela situação aqui do Joãozinho, né? A pergunta que fica é: essa decisão do STF, uma decisão que reconheceu a constitucionalidade dessa norma, ela vai retroagir e anular, né, e revogar essa decisão transitada e julgada do Joãozinho? Cuidado. Não revoga, não anula. Porém, né, acaba fazendo o quê? Acaba impedindo que essa decisão do Joãozinho continue produzindo efeitos, né? Então, de certa forma, acaba suspendendo a eficácia dessa decisão do Joãozinho. Só que você tem que tomar cuidado. Isso só vai acontecer da decisão em diante, né? Nunca para trás, até porque o Supremo diz que é preciso observar os princípios tributários, princípios constitucionais tributários, dentre eles a irretroatividade, né? Então não dá para retroagir para pegar fatos geradores anteriores, a anterioridade nonagesimal e anual, a legalidade. Então tudo isso vai ter que ser observado para só depois começar a cobrar esse tributo dele. Então tributos que já passaram não vão cobrar, só dali para frente, e ainda assim respeitando os princípios constitucionais tributários. Tá certo? Maravilha. Bem, agora trago também uma outra decisão que eu imagino ser cobrada aí facilmente, né, nas provas da magistratura, em que o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu, meus amigos, que eu não posso declarar a inconstitucionalidade de uma determinada lei em sentido formal, né, sob o argumento de que ela feriu apenas o regimento interno. Ou seja, o caso é simples. Eu tenho aqui uma determinada legislação e eu acredito que essa determinada legislação ela foi aprovada, né, desobedecendo o regimento interno da Casa Legislativa. Perceba, isso não é suficiente para declarar que ela é formalmente inconstitucional.
Porque para ela ser formalmente inconstitucional, ela tem que ferir as normas de processo legislativo que estão na Constituição. Se a norma só está no regimento interno, ela pode ser antirregimental, mas inconstitucional ela não é, tá? Cuidado com isso. Bem, agora eu trago aqui para vocês o famoso princípio da proporcionalidade, utilizado, né, aí nas restrições e nas colisões de direitos fundamentais, né? Veja, quando eu tenho lá um direito colidindo com o outro, ou um direito sendo restringido em razão do outro, né? Eu uso muito essa proporcionalidade. Isso aqui tem sempre caído aí nas provas da magistratura. E essa proporcionalidade ela é dividida em 3 sub-regras, né? Então eu escolho ali o direito que vai prevalecer a partir da teoria da argumentação, do melhor argumento, e depois eu tenho que fazer um teste com ele para ver se realmente ele atende aí a essa regra da proporcionalidade. Veja, a primeira coisa que eu preciso verificar é se essa medida, então, que eu estou adotando, ela é adequada. Portanto, se ela realiza, se ela promove, né, ao máximo o direito que está prevalecendo. Do outro lado, eu tenho um direito que está cedendo, que está perdendo, que está sendo afastado. E aí eu tenho que obedecer à necessidade. Traduzindo, eu preciso sacrificar o mínimo possível esse direito, restringir o mínimo possível, né? E do outro lado, depois de fazer isso, de verificar se essa medida realmente promove ao máximo o direito que prevalece, restringe o mínimo possível o direito que cede, eu ainda tenho que verificar se o ganho que eu estou tendo com esse meu direito que está prevalecendo é maior, né? É maior do que a perda que eu estou tendo com o direito que está cedendo. Porque aí eu vou ter que atender a chamada proporcionalidade em sentido estrito, tá certo? É isso, meus amigos. Bem, agora quero falar com vocês sobre o caso de aborto e de sigilo profissional, né? Esse é um caso interessante que eu também imagino bastante para a prova. Veja, é o seguinte. Nesse caso aqui, um médico, né, recebeu uma paciente e essa paciente, ao chegar lá na emergência do hospital e ser atendida por esse médico, ele percebeu que ela tinha realizado manobras abortivas, procedimentos abortivos, né? E aí ele chamou a polícia. Foi aberto o inquérito, né? Abriu o processo penal, ela foi processada, abriu e assim foi. E isso foi parar lá no STJ. E o STJ ele firmou o seguinte entendimento: olha, o médico ele não pode acionar a polícia para investigar uma paciente, né? Porque ela procurou atendimento médico. Por quê? Porque isso daí fere o sigilo profissional. Então ele feriu o sigilo profissional para denunciar ela. Ele não pode fazer isso, tá? Então, em razão disso, o STJ anulou todo o processo, o inquérito e todas as provas colhidas nesse caso. E, além disso, ainda mandou que fosse apurado pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina a conduta do médico, tanto em questões criminais, quanto em questões cíveis, quanto em questões administrativas, tá certo? Que fosse apurado ali para que ele pudesse ser punido, então, em razão disso. Bem, agora eu quero falar com vocês sobre liberdade religiosa. Esse é um ponto que não cansa de cair, gente. Não cansa de cair. Isso aqui cai demais, tem caído muito, tá? São os direitos de liberdade religiosa e os direitos LGBT. Esses aí tem despencado nas provas de magistratura, não muda, tá? Federal, estadual, da VUNESP, da GV, né, banca própria, tem caído muito, então precisa dominar. Trago para vocês os principais entendimentos, né, do Supremo sobre a constitucionalidade, né, o que ele já declarou constitucional. Ensino religioso confessional de matrícula facultativa em escolas públicas, fixação de símbolos religiosos em repartições públicas, lei que permite sacrifício de animais em rituais de matriz africana, né? E também, né, o uso de vestimentas, acessórios, aí, indumentários religiosos em fotos de documentos oficiais, desde que, claro, o rosto fique visível, né, possibilitando a identificação individual da pessoa, porque se o rosto estiver coberto, aí não pode não. Agora, o Supremo também já declarou, por outro lado, inconstitucionais certas leis. Primeiro que ele já declarou inconstitucional, aquela que obriga que instituições públicas ou privadas mantenham ali o exemplar de um determinado livro religioso, Corão, a Bíblia, etc. Né?
também declarou inconstitucional a proibição, né, a lei que proibia ali a difusão de conteúdo religioso, né, em emissoras de radiodifusão comunitária. Então, a legislação não pode proibir a difusão, né, porque fere a liberdade religiosa. Por fim, também declarou inconstitucional a vedação, a proibição por lei do proselitismo religioso. Proselitismo religioso é aquele direito de ser chato, né? O direito de você ficar ali tentando convencer a pessoa de que a sua religião que é a correta e a dela que é errada, tá? E aqui o Supremo entende que isso faz parte da liberdade religiosa, tá? Bem, agora trago o caso do Testemunho de Jeová. Esse caso aqui, gente, com toda certeza, é um caso candidatíssimo a estar na prova, né? O Supremo decidiu o seguinte, olha, nesse caso do Testemunho de Jeová, que se nega a fazer transfusão sanguínea, eu posso ter a prevalência da liberdade religiosa em certos casos e nos demais prevalece a vida. Quando é que eu tenho a prevalência da liberdade religiosa? Eu preciso atender 3 requisitos. Primeiro, a pessoa tem que ser maior. Então, ela quer negar a transfusão? Beleza, ela tem que ser maior de idade, é 18 anos. Além disso, ela tem que ser capaz, civilmente capaz. Ah, Eduardo, então se eu tiver 16 e for emancipado, aí pode? Claro que não, não pode. Porque você não atendeu o primeiro requisito. Você tem que ser maior e capaz. Tem que ter mais de 18 e ser absolutamente capaz. Porque se você tiver mais de 18 e for relativamente incapaz, você não pode. Tá? Então, tem que atender os dois, ser maior e ser capaz. Terceiro, tem que tomar essa decisão de forma livre, de forma, né, consciente, ciente ali das consequências daquela decisão que você está tomando, tá? De forma informada. Beleza, se você tomar ela livre, consciente, informada, vai valer a sua decisão, desde que você seja maior e capaz. Agora, qualquer outro caso, aí não. Aí prevalece o direito à vida. Então, se for menor, prevalece o direito à vida. Se for incapaz, ainda que relativamente incapaz, prevalece o direito à vida. Né? Se a pessoa chega desacordada no hospital, prevalece o direito à vida. E assim por diante. Tá? Então, muito cuidado aqui. Detalhe, primeiro detalhe, nenhum parente, tutor, curador, etc., pode suprir a vontade de ninguém. Então chegou lá, tá desacordado, meu marido é testemunho de Jeová, ele vai optar, não, ele tem que falar, moça, senão vai não, né? Então assim, ninguém supra a vontade por ninguém, pai por filho, filho por pai, tutor, curador, nada, ninguém, tá certo? Por outro lado, vem um segundo detalhe, esse testemunho de Jeová, ele pode antecipar a sua vontade, ele pode fazer isso em cartório, registra lá uma manifestação de vontade antecipada, né, o famoso testamento genético, vital, etc., né, em que você registra lá a sua manifestação de vontade. Então você coloca lá, olha, eu, caso venha ficar desacordado, não desejo ser submetido a esse tratamento, a aquele tratamento e assim por diante. Maravilha, isso ele pode fazer, não tem problema não. Assim como ele pode fazer isso no próprio hospital, chega lá ainda consciente e fala, ó, eu quero registrar minha vontade que eu não vou me submeter a nenhum tipo de transfusão sanguínea e caso eu venha necessitar e estiver desacordado, eu não autorizo. Bom, opa, acabou, aí tem que respeitar a manifestação de vontade antecipada, desde que maior e lúcido, tem que respeitar. Tranquilo? É isso. Agora, terceira observação, esse testemunha de Jeová, que é maior e capaz e está consciente, ele também tem direito de optar por um tratamento alternativo que esteja disponível no SUS. Perceba que para optar por isso ele tem que ser maior e capaz, tá? Senão não pode não. Senão quem vai decidir o que é melhor para ele é o médico. Então, mas se ele for maior e capaz, ele vai poder optar por um tratamento alternativo que tenha no SUS. Inclusive, se esse tratamento não estiver disponível ali na localidade, na cidade dele, ele vai poder realizar em outro local que o SUS disponibilize, tá? É isso. Maravilha. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês sobre as principais decisões do público LGBT+, porque isso aqui também cai pra caramba nas provas da magistratura nos últimos anos. Então, a gente sabe que os tribunais reconheceram as uniões homoafetivas, seja união estável ou casamento, né? E o CNJ, inclusive, regulamentou. E sabemos também que os tribunais reconhecem amplamente o direito à adoção, aí, o direito à filiação para os casais homoafetivos, inclusive com os respectivas licença maternidade e paternidade. Detalhe, em relação à licença maternidade, se for um casal de lésbica, de 2 mulheres, e uma delas for gestante, né, estiver gestando ali a criança,
né, conseguiu lá um material genético doado de alguém e portanto, está gestando ali a criança, essa que está gestando, ela tem direito à licença maternidade, e a companheira dela vai ter um equivalente, né, à licença paternidade, tranquilo? Agora, se a que está gestando não goza da licença maternidade, sei lá, ela é desempregada ou ela é autônoma, né, então ela não vai ter licença maternidade, né? Se ela não goza da licença maternidade, aí a companheira não gestante vai gozar da licença maternidade, tá? Fica ligado nisso. Aproveitando, já que a gente está falando de licença, né? Quero falar sobre a licença paternidade, e aí não envolvendo casais homoafetivos, só aproveitar para falar. Cuidado, gente. A licença paternidade, ela também pode ser, bem perdoa, né? Em relação à licença paternidade, né? Se eu estiver tratando de pai solo, o que é o pai solo, né? É um homem que adotou uma criança, mas ele não tem uma companheira, né? É um homem, por exemplo, que infelizmente, sei lá, a mãe morreu no parto, né? A mãe morreu no parto, o cara é pai solo. Nessa situação em que ele é pai solo, ele fará jus não à licença paternidade tradicional, mas a uma licença equivalente à licença maternidade, tá? Se ele for pai solo, vai fazer jus a uma licença equivalente à licença maternidade, meus amigos. Maravilha. Bem, ainda sobre essas licenças, e aí é importante a gente falar também, o seguinte, e aí sem relação com o público LGBT, tá, gente? Depois eu volto pro slide e a gente volta para esse assunto, mas aqui é só sobre licenças. É importante a gente lembrar o seguinte, recentemente também, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que mesmo trabalhadoras, tá? Mesmo trabalhadoras que estejam em contratos temporários com a administração pública ou que sejam de cargos comissionados na administração pública, elas fazem jus à licença maternidade e à estabilidade provisória da CLT. Né? Na verdade, está no ADCT, né? Estabilidade provisória da gestante. Tá? Então, perceba, trabalhadora, ainda que em contrato temporário, ainda que seja de cargo comissionado, se ficou grávida, acabou. Estabilidade provisória mais licença maternidade. Tem que ser obrigatoriamente garantido. Ah, Eduardo, mas ela estava num contrato temporário de 3 meses. No terceiro mês ela ficou grávida. Aí ela vai ter direito de ficar mais os 9 meses da gestação, mais os 5 meses lá da estabilidade provisória. Vai. Exatamente. Ela vai ter esse direito. Tá? Exatamente isso que eu tô te falando. Beleza? Maravilha. Ótimo. Se você entendeu, agora a gente volta para as decisões LGBT+. Olha só. O Supremo entende que são inconstitucionais, né, as terapias de reversão sexual, a famosa cura gay, que é inconstitucional qualquer legislação que proíba ou dificulte a doação de sangue por homossexuais. Também entende que os crimes, né, que a homotransfobia e a injúria homotransfóbica são racismo, ou seja, se eu discrimino alguém pela sua sexualidade ou identidade de gênero, eu cometo o crime de racismo. E caso eu cometa uma injúria contra essas pessoas em razão dessa característica, eu cometo injúria racial, tá certo? Ele equiparou então aí a homotransfobia, a injúria homotransfóbica ao crime de racismo. Perfeito. Bem, e a gente ainda tem que a Lei Maria da Penha, ela é aplicável aos casais homoafetivos do sexo masculino. Isso aqui é uma novidade gigantesca, né? Porque, veja, de 2025, inclusive, o STJ sempre entendeu que a Lei Maria da Penha era aplicável a travesti e a mulher trans, né? Isso daqui o STJ já entendia, já tinha alguns anos, tá? O Supremo ratificou esse entendimento, falou, olha, realmente se aplica mesmo, e além disso, em 2025, o Supremo veio e disse que também se aplica a casais homoafetivos do sexo masculino, 2 homens, né, 2 gays. Então não é um relacionamento entre 2 mulheres, não, é entre 2 homens gays, tá certo? Em qual sentido? Se presentes os fatores que insiram o homem que foi vítima da violência doméstica na posição de subalternidade naquela relação, tá? Bem, agora tratando das decisões sobre o público demais aí, né, os transexuais e demais identidades de gênero, né? São muitas, não dá pra gente falar. Até esses dias estava vendo um artigo científico, né, em que diz que já existem mais de 100 identidades, então fica difícil pra gente falar aqui, impossível, né, na verdade. Bem,
Veja, meus amigos, em primeiro lugar, segundo o Supremo Tribunal Federal, o transgênero ele tem direito fundamental subjetivo de exigir, né, a alteração do seu nome e da sua classificação de gênero no registro civil. Então ele vai lá e pede para trocar de homem para mulher ou para outra identidade de gênero, né, sei lá, bigênero, etc. Né, e tem que trocar lá no registro civil. Isso independentemente, tá, da realização de qualquer procedimento cirúrgico, qualquer procedimento hormonal, não precisa de nada disso. E ele pode fazer isso tanto na via judicial quanto também na via administrativa, direto lá no cartório. Ele não pode ser negado, não, tá? Bem, segundo ponto. Segundo o STJ, o SUS e os planos de saúde, eles têm a obrigação de cobrir cirurgias de transgenitalização, de mudança de sexo, né? Cirurgia de feminilização da voz, isso aqui é uma novidade, foi tomada em 2025, por isso que está em amarelo, tá? Então, cirurgia de feminilização da voz, tá? De plástica mamária, inclusive com implantação de prótese, né, de silicone, e também hormonioterapia para os transexuais, beleza? Segundo o STF também, o SUS ele é obrigado a garantir o atendimento médico de acordo com as necessidades biológicas do transexual. Então, pega lá, transexual, se for lá, por exemplo, uma mulher trans, então ele é biologicamente ele é um homem, né? E ele vai ter o direito de ser atendido tanto com o sexo com o qual ele se identifica, né? Tanto também com o sexo biológico. Então ele vai poder ir lá na ginecologista, mas também vai poder ir no proctologista, no urologista, até porque ele vai ter essa necessidade, né? Ao longo do tempo, como ele é um homem biológico, ele vai ter que fazer exame de próstata, etc. Então, o STF disse que tem que atender as duas necessidades, a dupla necessidade. Tanto aquela com que ele se identifica, quanto também aquela, né, biológica. Tranquilo? Maravilha. Agora, o CNJ. O CNJ, ele tem um entendimento de que os presos transexuais, eles têm direito de optar se eles querem cumprir pena numa unidade feminina, numa unidade masculina, ou ainda numa unidade específica, caso isso exista, né? E também disse que dentro dessa unidade que ele escolhe, ele tem uma preferência por escolher, né, se ele quer ter ali uma detenção em convívio geral ou ainda em alas ou celas específicas de transexuais, tá? Por fim, segundo o Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a legislação que proíbe a linguagem neutra. E aí, lei estadual, distrital, municipal, não pode proibir a linguagem neutra, porque feriria a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. E também, nos últimos julgados aí do STF, especialmente em 2025, parece que a Corte agora vem também entendendo por uma inconstitucionalidade material, por ferir dignidade humana, liberdade de expressão, etc. Tá? Bem, agora, racismo reverso. Esse é uma decisão interessante do STJ, né? Em que o tribunal disse o seguinte, olha, só existe racismo de maioria contra a minoria. Então, todo racismo que existe, só existe o racismo se ele for estrutural. Se não é estrutural, não é racismo. Então, qualquer discriminação que eu faça contra a maioria não é racismo. Então, sei lá, eu não permito que entre aqui na minha casa, que entre na minha loja, que entre em qualquer lugar, uma pessoa, porque ela é católica. Isso não é racismo, segundo o STJ. Né? Eu não permito que entre porque ele é evangélico. Também não é racismo. Só vai ser racismo se for contra um bandista, que aí é minoria, aí tudo bem. Né? Só vai ser racismo se for contra preto. Se for contra branco, não é racismo. Né? Se for contra um nordestino ou um africano, é racismo. Mas se for contra um europeu, não é racismo. Inclusive a decisão do STJ foi exatamente, né, um caso de um europeu branco que foi chamado lá por um Uber, né, de europeu escravagista. Né? Uma ofensa bem grave de chamar alguém, né, de escravagista. E o STJ entendeu que aquilo ali não poderia ser classificado como racismo, porque só o racismo estrutural é racismo. Ou seja, racismo contra maioria não existe, tá? Logo, nesses casos aí todos, né, se a discriminação é contra maiorias, não é racismo. Se, por um acaso, restar um crime subsidiário, aí tudo bem, a pessoa pode ser punida pelo crime subsidiário, por exemplo, na injúria, né? Se eu xingo lá uma pessoa branca
pelo fato dela ser branca, no máximo o que pode acontecer é uma injúria simples. Agora, se eu xingo uma pessoa preta pelo fato dela ser preta, aí vou ter uma injúria racial. A mesma coisa se eu xingo lá alguém por ser um bandista ou macumbeiro, eu vou responder por injúria racial, racismo. Já do outro lado, se eu xingar alguém porque é católico ou porque é evangélico, eu vou responder por injúria simples, tá certo? É isso, meus amigos. Agora, direito ao esquecimento, né? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles não reconhecem o direito ao esquecimento, dizem que a Constituição brasileira não protege o direito ao esquecimento. Embora também reconheçam, por outro lado, né, que eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de comunicação e de expressão podem ser apurados caso a caso, e aí eu terei a responsabilização posterior. Mas antes não, senão é censura prévia, tá? Bem, direito fundamental subjetivo à educação. Você sabe muito bem que a dimensão subjetiva do direito é a exigibilidade, né? É a possibilidade que eu tenho de exigir meu direito. E a dimensão objetiva é aquela que manda o ordenamento, de um modo geral, observar aquele direito. Então, a exigibilidade, eu vou lá exigir dos poderes públicos, dimensão subjetiva, inclusive no judiciário, se eles não cumprirem. Já a dimensão objetiva diz, olha, o ordenamento jurídico todo, como um todo, precisa observar os direitos fundamentais. Então, na hora de criar a lei, na hora de interpretar a lei, na hora de aplicar a lei, tem que observar os direitos fundamentais. Essa é a dimensão objetiva. E o Supremo Tribunal Federal, ele entende que a educação básica é um direito fundamental subjetivo, traduzindo, que o titular pode exigir, né? Pode exigir, não pode ser negado. Esse direito aqui não pode ser negado, tá? Então veja, o que compreende a educação básica, né? Primeiro, a educação infantil, que é a pré-escola e a creche, né? O ensino fundamental e o ensino médio. Beleza. Quem é que tem esse direito fundamental subjetivo? Segundo o STF, crianças e jovens. É claro que aqui ficaram inclusos os adolescentes, né? A criança vai até lá, segundo o ECA, até os 12. Dos 12 aos 18 nós temos os adolescentes, enquanto os jovens são definidos no Estatuto do Jovem, né? De 15 a 30 anos lá, né? Então, isso lá pelo Estatuto do Jovem. Então, essa galera aí tem direito fundamental subjetivo à educação básica. Segundo o Supremo, esse direito, inclusive, está previsto numa norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, tá certo? Podendo, então, ser exigido individualmente, fechou? Maravilha, meus amigos. Agora, quero falar com vocês sobre a proteção ao meio ambiente e as medidas provisórias. Olha só, eu posso editar medida provisória em matéria ambiental? Depende. Se a medida provisória, né, melhora a proteção do meio ambiente, eu posso. Se a medida provisória piora a proteção do meio ambiente, eu não posso. Aí ela é inconstitucional, tá? Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agora eu quero falar com vocês sobre inelegibilidade reflexa. Eu estou apostando nessa questão aqui para o TJ de São Paulo. Olha só, nós temos, né, que o artigo 14, parágrafo 7º, ele diz, tá, que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, ou seja, ali do chefe do Poder Executivo, o seu cônjuge, seus parentes consanguíneos e afins até o 2º grau por adoção, então de todos os chefes do Executivo ou de quem haja substituído eles, né, dentro dos 6 meses que antecedem as eleições. Salvo, claro, se aquele parente já é titular de mandato eletivo e está se candidatando, na verdade, à reeleição para o mesmo cargo. Aí ele não fica inelegível. Tá. A súmula vinculante número 18, ela reforça a previsão do 14, parágrafo 7º, dizendo que a dissolução da sociedade conjugal durante o curso do mandato não afasta essa inelegibilidade, traduzindo. Durante o mandato aqui dele, né? Se ele tem aqui a separação, isso aqui não impede a inelegibilidade reflexa. Continua inelegível, ou seja, o ex-cônjuge, o ex-companheiro continua inelegível, mesmo tendo separado no curso do mandato, tá? A gente tem uma mitigação, né, desse entendimento. São 4 situações, basicamente, tá?
duas em relação à morte e duas em relação à separação de fato e o divórcio em momentos distintos, tá? Bem, vamos em relação à morte. Se o chefe do Poder Executivo morre ao longo do mandato, aí não há que se falar em inelegibilidade, seja para o cônjuge, né? Seja para o cônjuge, então a ex-mulher, né? A viúva ali, o viúvo, vão poder se candidatar normalmente. E para o filho, a mesma coisa. Então, seu pai lá é o prefeito, ele falece, você vai poder se candidatar, não vai ser atingido pela inelegibilidade, tá? Então, a morte rompe a inelegibilidade. Beleza. Os outros dois casos se dão em razão da separação de fato ocorrer em momento distinto do divórcio. Então, se eu tenho, né, a separação de fato antes do início do mandato, e aí começa o mandato, e o divórcio só ocorre durante o mandato, né, esse ex-cônjuge, ele não está inelegível durante esse mandato. Então, chegou aqui a eleição, no final do mandato, né, esse ex-cônjuge vai poder se candidatar. Porque o que importa não é o momento do divórcio, e sim o momento da separação de fato, tá certo? O mesmo ocorre se eu estiver falando de alguém que está no segundo mandato em relação à reeleição, né? Então, suponhamos que a separação de fato se deu no primeiro mandato e o divórcio no segundo mandato, na eleição aqui, olha, no segundo mandato, o ex-cônjuge, ele não é inelegível, não. Por quê? Porque a separação de fato se deu no mandato anterior, tá? É isso. Agora, o que eu estou apostando? É exatamente nisso? Não, não é bem isso a minha grande aposta, tá? É possível, mas não é bem a minha grande aposta. A minha grande aposta é essa aqui, ó. Olha só. Nós temos esse julgado recentíssimo do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte, olha, cônjuges, companheiros ou parentes podem ocupar ao mesmo tempo os cargos de governador de estado e presidente da Assembleia Legislativa ou ainda de prefeito e presidente da Câmara Municipal, porque a Constituição não proíbe essa prática. Traduzindo, olha só. O que ele está me dizendo? Que aquela inelegibilidade reflexa, ela só vale para os pleitos eleitorais democráticos, populares, tá? Agora, dentro da estrutura interna dos poderes, aquilo ali não vale. Ou seja, se meu pai foi eleito governador, né, e eu fui eleito deputado estadual pelo mesmo estado, é possível? É possível, claro que sim. Não sendo o caso de inelegibilidade, primeira vez que estamos candidatando, ótimo. Ou já era titular de mandato e estou me recandidatando ao mesmo cargo. Então é possível, fomos eleitos. Meu pai foi eleito governador, eu fui eleito deputado estadual. E aí eu me candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Estado e sou eleito. Então, perceba, o filho se torna, o filho, por exemplo, né, poderia ser companheiro, companheira, mas aqui no nosso exemplo, o filho, se torna presidente da Assembleia Legislativa do Estado, chefe do Poder Legislativo daquele Estado, e o pai, né, governador daquele Estado. Isso pode? Pode, não tem problema não, foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal, tá? Ótimo. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês de alguns casos, né, de normas estaduais, tá? Até cliquei aqui no slide errado, né? De normas estaduais referentes ao poder judiciário. Veja, tem algumas normas estaduais que se referem aqui ao poder judiciário e que eu quero destacar com vocês na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Vamos lá? A primeira, né, ou o primeiro julgado do Supremo sobre essa relação diz pra gente que é constitucional a legislação estadual, tá? A lei estadual, que estabelece a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade na carreira da magistratura. Traduzindo, no âmbito do Estado, antes de abrir a promoção de entrância para a próxima entrância, antes de abrir, eu preciso abrir um edital de remoção para quem quer ir primeiro para aquele lugar, para depois, aí sim, abrir o edital de promoção. Isso é o que foi estabelecido e o Supremo disse que isso é constitucional. Tá. O segundo julgado diz pra gente que é inconstitucional emenda à Constituição do Estado, tá? Que de iniciativa parlamentar, a gente sabe que as iniciativas privativas devem ser observadas nas emendas à Constituição Estadual,
que trate de eleição dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça. Então, emenda constitucional de iniciativa parlamentar que disponha sobre a eleição de órgãos diretivos do Tribunal de Justiça é inconstitucional. Por quê? Porque nas PECs estaduais, né, você sabe muito bem disso, na PEC estadual, a Constituição do Estado, tem que observar a iniciativa reservada. Né? Então, tem que observar a iniciativa reservada. Coloca aqui, ó, iniciativa reservada. Enquanto nas PECs federais, não, né? Nas PECs federais, a Constituição Federal, aqui não tem que observar, mas na estadual tem. Então, por isso que é inconstitucional, tá? Perfeito, meus amigos. Agora, eu quero falar com vocês sobre a intervenção estadual. Esse tema é um tema muito provável, né, para as provas dos tribunais de justiça, tá, estaduais. Então, é um tema muito caidor, cai demais, a VUNESP já cobrou várias vezes, então a gente precisa estar ligado nele. Vamos lá? Olha só. Basicamente, o entendimento, né, e aí aproveito para explicar duas matérias ao mesmo tempo, tanto norma de reprodução obrigatória, quanto também intervenção. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que as normas de intervenção estadual são todas elas normas de reprodução e de observância obrigatória nas constituições estaduais. Todas elas, não tem exceção não, tá? Então, o artigo 35 da Constituição Federal, que trata das hipóteses de intervenção estadual, né, de quando o Estado pode intervir nos seus municípios, aquele artigo lá é de reprodução obrigatória na Constituição do Estado. Então, o Estado é obrigado a reproduzir ele na Constituição estadual. Ah, Eduardo, mas e se ele não reproduz? Se ele não reproduz, eu tenho que considerar que ele está lá do mesmo jeito. Então, se, por exemplo, um governador, na Constituição do Estado dele, não foi reproduzido, ainda assim ele pode entrar com a intervenção federal em um determinado município com base naquele artigo? Pode. Por quê? Porque ele está lá do mesmo jeito. Ainda que não tenham reescrito, ainda que não tenham reproduzido, ele está lá do mesmo jeito. Tá? E detalhe, tem que estar lá do mesmo jeito. Perceba, da mesma forma. Não pode alterar a forma. É daquela forma que está na Constituição Federal que tem que estar na estadual. Não pode mudar uma vírgula. Tranquilo? E se tiver mudado, essa parte é inconstitucional. Tem que seguir o que está na federal. Porque é norma de reprodução obrigatória. Ponto 2. O inciso 4 do artigo 35, se você abrir ele, você vai perceber que ele fala dos princípios constitucionais sensíveis estaduais. Princípios que vão ser elencados na Constituição do Estado. E aí eu te pergunto, então o Estado tem uma liberdade para escolher quais vão ser esses princípios, né? Ele fala que vai elencar lá na Constituição do Estado, o Estado escolhe, vou colocar esse, aquele. Não, de jeito nenhum. O Estado é obrigado a seguir os princípios constitucionais sensíveis que foram colocados na Constituição Federal, que estão lá no artigo 34, inciso 7. Então perceba, os estados não têm liberdade para inovar em matéria de intervenção estadual. Os estados têm a obrigação de seguirem, meus amigos, até aqui, né, de seguirem o modelo que foi estabelecido na Constituição Federal. Porque não se trata de liberdade ou de autonomia, né, do Estado. Não tem autonomia. Aqui, o Estado não tem autonomia. Nós temos aqui a famosa incidência do princípio da simetria e o fenômeno das normas de reprodução obrigatória ou de observância obrigatória. Né? Há quem faça uma distinção, dizendo que a de reprodução é aquela que você tem que copiar igual e a de observância é aquela que você copia adaptando, né, para a realidade estadual. Bem, isso é indiferente, né? No final, a jurisprudência não faz muito essa distinção, acaba só colocando ali como se fosse a mesma coisa, tá? Então, temos aí a incidência dessas normas constitucionais de reprodução ou de observância obrigatória na disciplina da intervenção, tá bom? Meus amigos, agora, né, nós encerramos a nossa aula, né? Então, quero agradecer vocês. Quem não me segue ainda, né, vai lá no meu @prof. Eduardo Santos, tá?
Me segue lá no Instagram, vai ser um prazer receber vocês. Vou ficando por aqui, quero agradecer vocês, espero que essa revisão ajude muito vocês nessa prova, vocês sejam muito abençoados nesse concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e conquistem aí a tão sonhada toga, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.